Oi, oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Começar a semana aí abordando mais um assunto, né? A respeito do cotidiano da minha vida e que pode aí de alguma forma ajudar alguém que esteja me assistindo. Hoje o assunto nada mais é do que essa proximidade que a gente tem aí com as redes sociais e que trouxe para nós um benefício muito grande, né? Justamente de estar em contato aí com pessoas que não estão mais próximas. E ao mesmo tempo um lado super negativo, super destrutivo e que a gente tem que tomar muito cuidado por conta dessa influência. Ó, o caminhão. Falando um pouco da minha vida em relação às redes sociais, né? Eu descobri a minha traição, como vocês sabem, eu já falei no vídeo anterior, por e-mail, né? Mas hoje, cada vez mais, as pessoas conseguem detectar situações estranhas em seus relacionamentos justamente por conta da rede social, né? Ficou muito mais fácil, de uma certa forma, a gente pegar qualquer interação que a pessoa que está do seu lado, né, esteja fazendo com alguma outra pessoa. E isso acaba sendo muito prejudicial, né? Passou-se a fase da honestidade e do olho no olho. As pessoas não têm mais coragem hoje de falar nada tete a tete, né? Hoje é tudo atrás da tela do celular, seja em redes vizinhas, seja em forma de vídeo, seja da forma que a pessoa encontra coragem para poder expor determinadas situações. Então, eu descobri por e-mail, eu estava trabalhando, né? E estava fazendo uma reforma no apartamento. E aí a gente ia fazer móveis planejados, né? E aí a importância do respeito da individualidade. Um relacionamento aí de anos, em que você tem senhas, que você tem acesso, né, a desbloqueio de celular, a contas de e-mail. Eu sempre tive a senha, sempre observei ali e tinha, mas nunca entrei. Eu acho que essa questão da invasão é uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo que a gente quer pegar certas coisas, a gente tem que respeitar o espaço do outro, né? E aí a gente entra num conflito muito grande mas se o outro não tá me respeitando, por que eu vou respeitá-lo? Então, assim, é muito complicado, sabe? Então eu tive sempre essa consciência de não mexer, de não ser invasiva a tal ponto. Até que num dia, o moço dos móveis planejados, tô perto da avenida, então fica inevitável, né? Essa barulhada. Mas enfim, o moço dos planejados, ele ficou de mandar para mim o projeto, né, dos móveis, e só tinha cadastrado o e-mail do meu ex-marido, e ele falou para mim, ó, ele me ligou e falou assim, olha, tá pronto, dá uma olhada, vê o que você acha. Eu falei assim, ótimo, você mandou onde? Eu mandei no e-mail do seu marido. Eu falei, não, fica tranquilo, eu tenho a senha aqui, eu já vou entrar e vou olhar. E assim eu fiz, inocentemente entrei no e-mail, né, e baixei as imagens para olhar, olhei, fiquei super feliz com o resultado. E antes de fechar o e-mail, eu tive um desvio de conduta, sabe? Um desvio mas meio que intuitivo, assim, porque quando você tá com uma pessoa e ela tem um histórico de agressões verbais, de acusações contra você, você fica pensando assim, não, será que essa pessoa realmente é muito certa? Porque ela cobra tanto certas coisas e julga tanto e... Enfim, fui lá nos e-mails, nos enviados lá de trás, lá do começo, e ele ficou um período fora, trabalhando fora do país, acho que deu uns 90 dias, eu sozinha com a filha, né, aqui no Brasil, tomando conta de tudo, e fui voltando nesses e-mails até que eu encontrei uma conversa dele, diálogos, né, dele com uma pessoa de onde ele estava. E aquilo ali pra mim foi um baque, assim, sabe, ao mesmo tempo que eu me senti tão abatida e tão
tão triste com essa descoberta, assim, eu me senti aliviada, porque o peso de tantos anos sendo julgada, o peso de tantos anos sendo abordada de uma forma tão negativa em relação ao relacionamento, que isso me aliviou. Sabe quando você fala assim, eu sabia? Ao mesmo tempo eu sofri muito enfim, foi conflituoso, sabe? Ali eu senti o start de um gatilho, aliás, de gatilhos, né? E eu falei de gatilho no vídeo anterior. Se você não viu, né, e quiser assistir, o quanto que isso influencia, né? E é em determinado momento da vida da gente. Então, a rede social me serviu para buscar informações dessa pessoa que eles estavam conversando, né? Conjuras de amor, do que eles passaram lá, do que eles viveram lá, enfim. E aí, na época, era uma rede social que a gente não usa mais, né? E eu fui atrás das informações e achei fotos e achei um monte de coisas que foi meio que fazendo um dossiê. Daí eu imprimi todos os e-mails e peguei fotos e fui fazendo mesmo um dossiê para que não houvesse contestação do que eu havia descoberto, né? Hoje, depois de muitos anos, eu sei que talvez se eu não tivesse mexido, teria sido melhor para mim, né? Teria sido mais fácil, talvez, não ter feito esse tipo de agressão interna, porque você ser traído é uma agressão interna, né? É uma degradação de quem você é. Você fica se sentindo péssima, você sofre por você ter feito tanto e ter se esforçado tanto, e mesmo assim você ter sido trocado, ter sido substituído. Por que não ter sido honesto, né? Então, por isso que eu digo que a rede social, ao mesmo tempo que ela é muito positiva, né? Hoje a gente tem tudo na mão, a gente tem tecnologias assim absurdas, a gente resolve tudo pelo celular, a gente acaba se destruindo também, né? E foi um momento da minha vida muito difícil, que eu tive que aprender a lidar, mas que talvez se eu não tivesse sido invasiva, né, nesse ponto, aqueles 2 minutinhos assim de mexe, né, eu não teria descoberto. E diz que o que a gente não vê, o coração não sente, né? Mas enfim, tinha que ter sido assim. E hoje, depois de muitos anos, né, em relação a isso, a gente sente aquela pontada, porque foi um momento difícil, né? A gente casa para ficar para sempre, a gente não casa para se separar. Mas isso influenciou muito nas decisões que eu fui tomar ao longo dos anos, né? E aí a história para depois, e você se vê numa situação se você perdoa ou não uma traição, né? E qual é o impacto que isso gera dentro da gente. Enfim, hoje eu quis trazer essa história a respeito da rede social, né? Que foi uma aliada para mim no ponto de vista de juntar informações expostas, né, para poder confirmar uma coisa que eu havia pegado via e-mail. Hoje, depois de muito tempo, eu tenho outro relacionamento e eu não utilizo nem os 2 minutinhos do mexe. Mexe, vai lá. Não tenho mais essa... Tem que ter esse autocontrole, né? Essa vontade, eu não vou falar pra vocês que a gente não tem, não, porque a gente tem, às vezes, mas esse controle de respeitar e de acreditar no outro, né? De que realmente ele não tá fazendo nada de errado, não tá te escondendo nada, e que eu, como ser humano, não tenho direito de invadir isso, né? Já que eu não gostaria que isso fosse feito comigo, porque iria me ferir, né? Então, isso fere a honestidade que a gente tem com as pessoas. Mas a rede social tá aí, né? As redes sociais estão aí para que a gente tenha controle, autocontrole. Muitas coisas a gente vê, muitas coisas a gente sente, e a vida do outro às vezes não é tão perfeita quanto parece, né? E a sua é um saco, você nunca viaja, você nunca tem dinheiro para nada, e o outro tá sempre viajando e sempre fazendo as coisas. Por quê?
Então a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão em relação a isso, porque na internet a gente só acaba mostrando aquilo que quer. E esse autocontrole, ele deve ser principalmente passado aos nossos filhos, né? Ou às pessoas mais novas que tem na nossa família, porque a gente tende a se vislumbrar muito com o que o outro tem e a gente não tem, né? Então, assim, a dica de hoje pra gente começar a semana é paz no seu coração, né? Utilizar as redes sociais para coisas positivas e aquilo de negativo que a gente vê, tenha filtro, né? Do que você vai guardar para você e aquilo que você vai eliminar, porque senão a gente pira mesmo. Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Já já a gente se vê de novo com novos assuntos. Espero que tenha aí se identificado. A quem se identificou, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos nos conhecer. E é sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho de mim, que pode ajudar aí outras pessoas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.